Glória a Deus, glória a Deus. Eu vos saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Fabiano Santana, sempre servo, seu irmão em Cristo. Hoje é domingo, dia 25/4/2021. Sejam todos bem-vindos a essa live. E desde já eu quero pedir aos irmãos que compartilhem essa live para que muitos irmãos sejam edificados com a palavra de Deus e para que outros irmãos também tenham acesso a essa live em nome de Jesus Cristo. Eu quero mandar aí um alô para todos os meus inscritos do YouTube. Que Deus continue abençoando vocês, porque vocês já são abençoados. Eu quero mandar também a graça e a paz para todos os irmãos do Facebook. Que Deus em Cristo continue abençoando os irmãos. E vamos para mais uma live abençoada para a glória de Deus. Eu quero começar essa live com oração. Orar nunca é demais, né? O apóstolo São Paulo, apóstolo da graça, disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, assim: orai sem cessar. Sendo assim, oremos. Eterno Deus, Santo de Israel, toma direção, primazia dessa live, que tudo quanto vai ser falado aqui seja para a glória de Jesus ressuscitado. Ó Deus, que eu diminua, que teu Espírito Santo cresça nessa tarde para a glória de Deus Pai. Ó Deus de Israel, Deus poderoso, Deus todo-poderoso, Pai eterno, Pai amado, que as vidas sejam edificadas espiritualmente com a tua palavra, e seja ali perto das mentiras da religião, seja ali perto das heresias pregadas pelos pastores, meu Pai, mercenários, cães gulosos, sem escrúpulo e sem o teu temor. Que essa palavra chegue, Pai, no coração dos ouvintes, e que os ouvintes sejam, Pai, ricamente, aleluia, Pai, abençoados mais do que eles já são em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Seja bem-vindo também à nossa live, servo do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso irmão Neilton Cardoso. Deus é contigo. Seja bem-vindo à nossa live, meu querido. Que Deus continue te abençoando e abençoando a tua família em nome de Jesus. E também eu desejo aqui boas-vindas ao nosso irmão Obiazó. Que Deus em Cristo continue te abençoando ricamente e poderosamente, porque o Senhor já é abençoado para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, eu vou ler aqui um texto da palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo de número 7, livro histórico de Mateus, capítulo 7, versículo de número 15, palavras de Jesus de Nazaré, quando ele estava na terra, quando ele estava na sua carne. Olha o que Jesus de Nazaré disse para seus discípulos. Mateus capítulo 7 e o versículo de número 15. A epígrafe diz assim: os falsos profetas. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Segundo a pedagogia, diz que tudo que a gente lê por inúmeras vezes fica mais fácil para gravarmos, memorizarmos e guardarmos nas tábuas do nosso coração. Sendo assim, eu vou ler mais uma vez o versículo 15, que diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Glória a Jesus Cristo ressuscitado. Meus queridos e amados irmãos,
Jesus de Nazaré, em sua carne, ele agregou-se a ele 12 homens. E esses 12 homens recebem o nome de discípulos e apóstolos. Eles eram discípulos porque eles aprenderam com Jesus de Nazaré. E a palavra discípulo no dicionário da língua portuguesa Silveira Bueno recebe o nome daquele que é aprendiz, daquele que aprende com outrem, ou aquele que aprende com outro, ou aquele que aprende com alguém. Esses homens, eles recebem o nome de discípulos porque eles deixaram ser discipulados por Jesus de Nazaré. Eles eram alunos de Jesus de Nazaré, do Mestre. Eles eram discípulos porque eles aprenderam com o Mestre. Eles falavam igual Mestre. Eles se vestiam igual Mestre. Eles se comportavam igual Mestre. Tanto é que em Mateus capítulo 27, na noite da prisão de Jesus de Nazaré, os soldados romanos que faziam parte da ordem itálica, da ordem petroliana romana, eles não sabiam quem era Jesus de Nazaré. Aí Judas Iscariote, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, Judas era um religioso, Judas disse: aquele que eu der um beijo no rosto, esse sim é Jesus de Nazaré. Porque todos se pareciam, todos falavam igual Mestre, eles se comportavam igual Mestre, se vestiam igual Mestre. Eles também recebem o nome de apóstolo. A palavra apóstolo no grego recebe o nome de apostelo, que dá a ideia de enviado para fazer missão, ou da ideia de missionário enviado. Eles recebem o nome de apóstolo porque eles foram enviados pelo Mestre. E eles também eram apóstolos porque eles foram testemunhas oculares dos milagres de Jesus. Eles viram o Mestre da Galileia multiplicar peixe, andando sobre as águas, multiplicar pães. Eles viram o Mestre da Galileia sendo crucificado. Eles viram o Mestre Jesus de Nazaré sendo preso. Então, para ser apóstolo, tinha que andar de barco com Jesus de Nazaré. Para ser apóstolo, tinham que ser testemunhas oculares dos milagres de Jesus de Nazaré. Então, todos os apóstolos que tem hoje são mentirosos, são do Paraguai e são falsos. Primeiro, eles nunca andaram com Jesus de Nazaré. Para ser apóstolo, tinha que andar com Jesus de Nazaré. Segundo, eles nunca foram testemunha oculares dos milagres de Jesus de Nazaré. Eles nunca viram Jesus multiplicando pães, multiplicando peixe, andando sobre as águas. Terceiro, eles não estavam na prisão de Jesus de Nazaré com Jesus de Nazaré. E eles também não viram Jesus de Nazaré sendo crucificado, e Jesus ressuscitado não apareceu para eles depois de ressuscitado para a glória de Deus Pai. Então todos os apóstolos de hoje são mentirosos. Não tenha temor deles, não tenha medo deles. Paulo, ele veio mais tarde como apóstolo. Paulo disse: eu sou apóstolo, não segundo a vontade dos homens, mas segundo a vontade de Deus e de Jesus Cristo. Tanto é que Paulo, escrevendo a sua missiva de autoria paulina no ano 49 da era cristã, depois de Cristo, para os irmãos da Galácia do Sul, para os gauleses, para os galateiros, Paulo disse: eu sou apóstolo porque o evangelho que eu vos trago, o evangelho que eu vos prego, Gálatas capítulo 1, versículo 11, Paulo disse: o evangelho que eu vos prego, eu não aprendi de homem nenhum. Eu também não recebi esse evangelho da mão de homem nenhum. Ninguém pregou para mim. Foi o próprio Jesus que me encontrou no caminho de Damasco. Então Paulo disse assim: o evangelho que eu vos prego, eu não aprendi de homem algum. Eu não recebi de homem nenhum, mas o evangelho que eu vos trago, o evangelho que eu vos prego, eu prego pela revelação direta de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo ressuscitado que revelou o evangelho da graça para o apóstolo Paulo. Então Paulo, ele era apóstolo porque o evangelho que ele pregava foi pela revelação direta de Cristo, de Jesus Cristo ressuscitado para a glória de Deus Pai. Todos os apóstolos de hoje são falsos, são do Paraguai, são mentirosos, porque o evangelho que eles pregam, eles aprenderam com outra pessoa.
alguém pregou para eles, alguém evangelizou eles, então eles são apóstolos do Paraguai. Já Paulo não, Paulo disse, ninguém pregou para mim, esse evangelho da graça que eu prego foi pela revelação direta de Jesus Cristo ressuscitado, para a glória de Deus Pai. Queridos e amados irmãos, então agregou-se a Jesus 12 homens, Jesus de Nazaré, agregou-se a ele 12 homens que recebem o nome de discípulos e apóstolos. E agora Jesus, antes de ir para o madeiro, para a cruz do Calvário, antes de derramar até a última gota de sangue por nós, para nos dar vida e vida eterna, porque na cruz, Jesus de Nazaré, ele fez a nossa redenção. Na cruz, ele fez a nossa justificação. Na cruz, Jesus também nos salvou. Na cruz, Jesus nos resgatou da maldição da lei. Na cruz, Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados e todas as nossas maldições. Então, na sua vida não existe maldição. Não há maldição na sua vida porque Cristo, ele levou sobre ele na cruz todas as nossas maldições. Jesus de Nazaré agora olhou para o colégio apostólico, para esses 12 homens que recebem o nome de discípulos e apóstolos, e disse em Mateus capítulo 7, versículo 15 assim, acautelai-vos dos falsos profetas. Ele disse, acautelai-vos dos falsos profetas. Por que acautelai-vos dos falsos profetas? Por quê? Que vem até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus de Nazaré, na época de Jesus de Nazaré, já existia muitos falsos profetas. Na época de Jesus de Nazaré, já existia muitos falsos doutores, muitos falsos mestres, que ensinava heresia e que pregava heresia. Então Jesus deixou seus discípulos precavidos. Ele advertiu, ele exortou seus discípulos a se precaverem dos falsos profetas. E Jesus de Nazaré disse o seguinte, os falsos profetas, ele vem até vocês vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por quê? Porque qual é o comportamento de uma ovelha? A ovelha, ela é mansa. A ovelha, queridos e amados irmãos, ela tem um comportamento dócil. A ovelha, ela vem ali, a ovelha, ela é mansa e tem um comportamento dócil e ela se comporta como ovelha. Jesus disse que os falsos profetas, eles se comportam como ovelha. Ele se transfigura como ministro de justiça de Cristo, mas interiormente são lobos devoradores. Eles são devoradores de quê? Devoradores das ovelhas de Cristo Jesus. E esses falsos profetas também aqui eram os escribas e fariseus da época de Cristo. Eram os líderes religiosos. Por quê? Porque os escribas, eles pregavam a lei de Moisés. Eles pregavam a lei mosaica. Os escribas e fariseus, os fariseus com seus farisaísmos, eles pregavam contra o roubo, sendo que eles roubavam. Eles pregavam contra a prostituição, sendo que eles se prostituíam por trás dos bastidores. Eles pregavam contra o adultério, sendo que eles adulteravam. Eles colocavam fardo pesado sobre o povo, sendo que eles mesmos não moviam nem um dedo. Então, eles pregavam e não viviam, tanto é que Jesus de Nazaré, ele olhou para uma grande multidão e para seus 12 discípulos e disse em Mateus capítulo de número 23, versículo 2. Jesus disse assim, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Não faça o que eles fazem, mas o que ele prega, obedeça, pratique o que eles pregam, porque o que eles pregam de fato é verdade. Mas eles pregam aquilo que eles não vivem. Eles não vivem aquilo que eles pregam. Eles pregam que não se deve adulterar, sendo que eles são adúlteros. Eles pregam que não se deve roubar, sendo que eles são roubadores. E eles escravizam as pobres viúvas. Tanto é que Jesus de Nazaré disse ainda para a multidão e para seus discípulos. Em Mateus capítulo 23, a saber, o versículo de número 14, Jesus disse assim, olha, eles escravizam as pobres viúvas com pretexto de fazeres longas orações. E agora Jesus de Nazaré olha para os escribas e fariseus e diz o seguinte, ai de vós,
escribas e fariseus, que devora as casas das pobres viúvas, com pretexto de fazeres prolongadas orações, porque na época de Jesus de Nazaré, eles eram falsos profetas, eles eram hipócritas. E o que é hipocrisia? É alguém fingir ser aquilo que não é. É alguém fingir em público ser uma pessoa que não são. Então, os líderes religiosos na época de Cristo, eles fingiam ser santo, mas por dentro eram sepulcro caiados. Eles eram belos por fora, eles gostavam de se apresentar e eles andavam vestidos com vestes compridas, com vestes de mangas compridas. Eles andavam vestidos bem arrumadinho, bonitinho, mas por dentro eram sepulcros caiados. E eles roubavam as pobres viúvas. Eles devoravam as casas das pobres viúvas com pretexto de fazeres prolongadas orações. Não é diferente em nossos dias de hoje. Os pastores mercenários, os pastores cães gulosos, eles roubam o dinheiro das pobres viúvas nos seus templos religiosos. Ele rouba os pobres sofridos do nosso país. E eles usam o nome de Deus para roubar os pobres sofridos do nosso país. Tantos pastores que com essa pandemia, os templos estavam fechados, mas estavam indo nas terras das pobres viúvas, com pretexto de visitarem, abraçarem, de fazerem prolongadas orações, para buscar esse falso dízimo em dinheiro mensal romano, inventado por o rei da França, Carlos Magno, no ano 785 depois de Cristo, quando a Igreja Católica se corrompeu e passou a cobrar indulgências, passou a comercializar o perdão dos pecados, algo que Deus nos deu gratuitamente, que é o perdão de nossos pecados. Na Idade Medieval, a Igreja Católica, os bispos da Igreja Católica emitiam um certificado, bispos e papa, emitiam um certificado com perdão dos membros da Igreja Católica e também com perdão dos parentes dos membros da Igreja Católica que, segundo eles, acreditam e dizem que estão no purgatório. Mas isso é heresia, porque a Bíblia não fala em purgatório. Então, na Idade Medieval, eles cobravam indulgência, o perdão dos pecados. Eles comercializavam o perdão dos pecados e eles cobravam para as pessoas. Um certo vendedor de indulgência, na Idade Medieval, ele viajava pelas cercanias da Alemanha, por nome Tetzel, e ele pregava e dizia o seguinte: assim que o dinheiro cair no cofre da Igreja Católica, o perdão dos pecados de vocês estão perdoados. Senhoras e senhores, a Igreja Católica se corrompeu. Eles passaram a adorar imagem de escultura. Eles passaram a cobrar para batizar a pessoa nas águas. Eles passaram a cobrar por tudo. Para trocar um padre de uma paróquia para outra, os membros tinham que pagar. Para batizar a pessoa nas águas, os membros tinham que pagar. E aí o que aconteceu? O rei da França, Carlos Magno, vendo que a Igreja Católica se corrompeu, e algo que eles faziam voluntariamente no início, porque quando a Igreja Católica iniciou, ela era uma igreja que seguia a doutrina dos apóstolos, e eles faziam tudo por amor, tudo voluntariamente. Com o passar do tempo, ela se corrompeu. Aí o rei da França, Carlos Magno, assinou um decreto para que o Papa da Igreja Católica cobrasse dízimo mensal em dinheiro. E aí o que acontece? Os pastores evangélicos imitou isso da Igreja Católica e eles cobram esse falso dízimo em dinheiro e mensal. Então, mesmo com essa pandemia, pessoas passando fome, pessoas passando de necessidade, empresários se quebraram, lojas fecharam, restaurantes fecharam, pessoas passando necessidade, não tem bujão de gás em casa, pessoas sem gás, pessoas sem alimentação, pessoas angustiadas, sem emprego, pessoas desempregadas. Os pastores cães gulosos mercenários estavam indo de casa em casa em busca dos dízimos, indo buscar os dízimos de casa em casa. E qual é a estratégia que eles usam? Eles falam o seguinte: nós viemos aqui visitar a irmã fulano de tal,
nós viemos aqui visitar o irmão fulano de tal. E qual é o 71 que eles aplicam? Eles fazem igual os líderes religiosos da época de Jesus. Eles vão com o pretexto de fazer esse prolongado das orações. Eles chegam lá e falam, a bênção chegou, Jesus está aqui, irmão, vamos orar, eu vim visitar os irmãos. Aí eles fazem a oração deles do engano. Depois que eles oram, eles falam, nós viemos buscar os 10%, o dízimo. O dízimo, ainda fala que o dízimo é de Deus, viemos buscar os 10%. E aí, muitos irmãos e muitas irmãs, mesmo sem ter condições com essa pandemia, passando dificuldade, passando situação difícil, desempregada, tem que dar esse tal de 10% que eles cobram usando o nome de Deus. Então os falsos profetas já existiam desde a época de Jesus de Nazaré. Certa feita, Jesus de Nazaré disse para seu discípulo, em Mateus capítulo 24, versículo 11, Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas, porque surgirá muitos falsos profetas e muitos falsos cristos. Jesus, ele predisse, ele profetizou, ele verbalizou acerca dos falsos profetas. Ele falou para aquela geração, e naquela geração já existia falsos profetas, e ele também falou para nós. E hoje, o Brasil, o mundo está assim de falsos profetas, pregando a falsa teologia da prosperidade, ameaçando as pessoas com o nome de Deus, tomando dízimo em dinheiro mensal, batizando pessoas nas águas e dizendo que esse batismo tem poder para tirar os pecados das pessoas, sendo que os pecados das pessoas já foi tirado na cruz. Batizando pessoas nas águas, dizendo que quando a pessoa se batizam nas águas, os pecados das pessoas ficam nas águas. Ora, se os pecados das pessoas, assim que as pessoas se batizassem nas águas, ficassem nas águas, a pessoa nunca mais voltava a adulterar. A pessoa nunca mais voltava a cheirar um pó, fumar maconha. A pessoa nunca mais voltava a se prostituir porque os pecados ficou lá nas águas. Então, esse batismo que os pastores dentro do sistema religioso batizam as pessoas nas águas, não tem poder nenhum espiritual. Não tem poder nenhum espiritual. Só serve para tirar a sujeira do corpo. E mais nada, não tem poder nenhum espiritual. Aí muitos religiosos, muitos evangélicos dizem assim, mas Jesus também se batizou nas águas, Jesus se batizou nas águas. Mas escute, quando os pastores batizam as pessoas nas águas e dizem, assim que você desce as águas, os seus pecados ficam nas águas, eles estão dizendo também que Jesus era pecador e que Jesus tinha pecado. E a Bíblia diz assim, Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Eis o israelita em quem não há engano, em quem não há dolo, em quem não há pecado. Então, meus queridos e amados irmãos, Jesus de Nazaré, Jesus ele nunca pecou. Ele é santo para a glória de Deus Pai. Quando os pastores batizam as pessoas nas águas no sistema religioso e dizem para elas que assim que elas descem as águas, os pecados delas ficam nas águas, eles estão dizendo que Jesus tinha pecado. E eles tomam por base porque Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, se batizou. Mas a Bíblia diz em Mateus capítulo 3, a saber o versículo de número 13, que João o Batista, ele batizava nas águas. O nome João tradicional é João Batista, porque vem de batismo, por causa da sua missão, por causa do seu ofício de batizar as pessoas nas águas escuras, turva do Rio Jordão. Então João Batista, ele pregou o batismo do arrependimento de pecado para a sua geração, para a sua época. Ele batizava as pessoas nas águas e ele pregava o evangelho do reino de Deus, do arrependimento de pecado para a sua geração, para a sua época, para a sua geração, para a sua tribo. Mas João Batista não deixou nenhuma doutrina para que as pessoas hoje fizessem batismo nas águas e se batizassem nas águas. Jesus de Nazaré, quando viu João, seu primo, batizando as pessoas nas águas, ele também foi ser batizado por João.
E quando ele foi ser batizado por João, Mateus capítulo 3, versículo 13, João o Batista disse: olha, eu não sou digno de te batizar as águas. É o Senhor que tem que me batizar. Eu não sou digno, eu sou indigno. O Senhor vem a mim para mim te batizar. Ele disse: deixa João por enquanto. Deixa João por enquanto, porque convém cumprir toda a justiça. A expressão cumprir toda a justiça ali é cumprir toda a lei. E que lei foi essa? A lei mosaica, a lei de Moisés. O único homem que conseguiu cumprir todos os mandamentos da lei mosaica foi Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele cumpriu todos os mandamentos da lei de Moisés. Jesus de Nazaré cumpriu toda a lei de Moisés. Jesus de Nazaré participou de sacrifício de animais. Jesus de Nazaré, ele, senhoras e senhores, ele até mesmo guardou o sábado, porque ele cumpriu toda a lei de Moisés. Então Jesus, como era judeu de origem judaica, como era um israelita, ele tinha por obrigação de cumprir a lei de Moisés, porque se ele não cumprisse a lei de Moisés, ele ia ser acusado de transgressor da lei. E o pecado era transgredir a lei. E posteriormente ele seria apedrejado. Ele seria acusado de transgressor. Os judeus iam dizer: esse Jesus de Nazaré está transgredindo a lei de Moisés, porque ele não cumpre a lei de Moisés. Ele é transgressor da lei. E Paulo disse em Romanos capítulo 2, versículo 15, que o pecado é a transgressão da lei. Então Jesus de Nazaré, como não tinha pecado e nunca pecou, ele disse: deixa João por enquanto, para que se cumpra toda a justiça, ou seja, para que se cumpra a lei de Moisés. Jesus se batizou nas águas. Então escute, por favor. Jesus se batizou nas águas porque era judeu e para cumprir a lei de Moisés. Não para as pessoas hoje batizarem alguém nas águas, não para os pastores hoje batizarem as pessoas nas suas empresas religiosas nas águas. Jesus se batizou nas águas tão somente para cumprir a lei de Moisés. Então, quando os pastores dizem: irmã fulana de tal, irmão Bertano, você tem que descer as águas, porque assim que você desce as águas, os seus pecados ficam nas águas, eles estão blasfemando, eles estão cometendo blasfêmia, e eles estão dizendo que Jesus tinha pecado. Ora, porque se Jesus é santo e se Jesus não tinha pecado, por que Jesus foi se batizar nas águas se Jesus não tinha pecado? Jesus só se batizou nas águas para cumprir a lei de Moisés e mais nada. Mas Jesus nunca pecou. Então Jesus se batizou como judeu para cumprir a lei de Moisés. Algumas pessoas também dizem assim, mas em Atos capítulo 8, versículo 27, o evangelista Filipe também batizou o eunuco. Ele foi batizado por Filipe, e isso foi pós-cruz, foi depois da cruz. E como é que vocês dizem que esse batismo nas águas não tem poder nenhum espiritual? Entenda, Filipe, o evangelista, pregava o evangelho da circuncisão, como Jesus de Nazaré. Paulo disse em Romanos capítulo 15, versículo 8, que Jesus de Nazaré pregava o evangelho da circuncisão. Ele pregava o evangelho da circuncisão. Os judeus de origem judaica ainda eram os religiosos e seguiam ainda a lei de Moisés. Eles ainda seguiam a lei de Moisés e em Atos dos Apóstolos o templo de Jerusalém ainda estava em pé, estava de pé. Então, o evangelista Filipe só batizou o eunuco das águas porque ele pregava o evangelho da circuncisão. O templo de Jerusalém ainda estava em pé. O templo de Jerusalém só foi destruído no ano 70 depois de Cristo. E foi o próprio Jesus de Nazaré que profetizou a destruição do templo de Jerusalém, quando o general romano Tito II invadiu a cidade de Jerusalém e destruiu o templo de Jerusalém. Então entenda, Filipe pregava para os judeus. Filipe batizava as pessoas porque ele ainda seguia as obras ritualísticas da lei de Moisés. Ele pregava o evangelho da circuncisão para os judeus circuncidados. Ele não pregava o evangelho da incircuncisão. Foi por isso que Filipe, o evangelista, batizou o eunuco em Atos capítulo 8, versículo 27. Ora, Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos, eles pregavam o evangelho da circuncisão.
do arrependimento de pecado e com batismo nas águas. Já Paulo, ele veio mais tarde, mas Paulo pregava o evangelho da incircuncisão. Tanto é que Paulo disse para os gauleses e para os galateiros, em Gálatas capítulo 2, a saber, o versículo de número 8 e 9. Paulo disse que Tito, que era gentil, estava com ele. E Paulo não obrigou Tito a se circuncidar. Por que Paulo não obrigou Tito a se circuncidar? Porque Paulo pregava para os gentios. E Paulo pregava o evangelho da graça. Já Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos, eles pregavam o evangelho da circuncisão. Então, o evangelho da graça não foi revelado para Pedro. O evangelho da graça não foi revelado para João. O evangelho da graça não foi revelado para Filipe, o evangelista. O evangelho da graça foi revelado para Paulo quando ele foi arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso. Paulo recebeu a revelação do evangelho da graça. E depois que Paulo recebeu a revelação do evangelho da graça, o evangelho da graça, na graça em Romanos capítulo 6, versículo de número 3, Paulo pregava para os gentios e Paulo disse assim: não sabeis vós que todos quanto fomos sepultados com Cristo, fomos também batizados no batismo da sua morte? Paulo disse que o batismo que vale hoje para a igreja de Jesus, pessoas, não é o batismo nas águas, não é o batismo que João Batista batizava para a sua tribo e para a remissão de pecado e arrependimento de pecado. O apóstolo Paulo disse que o batismo que é válido hoje é o batismo na cruz. Todos os filhos de Deus foram batizados em um só batismo, e esse batismo não foi nas águas, esse batismo foi na cruz. Romanos capítulo 6, versículo 3, Paulo disse: não sabeis vós que todos quanto fomos sepultados com Cristo, fomos também batizados na sua morte? Então, o batismo verdadeiro é o batismo na cruz. Você já foi batizado na cruz. Se você se batiza hoje nas águas, ou se você se batizou, sinto muito te dizer, esse batismo não tem poder nenhum espiritual, porque todos os filhos de Deus já foram batizados na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E Paulo, apóstolo da graça, disse em Efésios capítulo 4, a saber, o versículo de número 4, há um só Deus, há uma só fé, há um só batismo, há uma só esperança. Paulo, ele recebeu o evangelho da graça, ele não disse que existe dois batismos. Paulo disse, só existe um batismo, e esse batismo foi aonde? Na cruz. Você já foi batizado na cruz. João Batista, ele profetizou, ele verbalizou sobre isso em Mateus 3,11, ele disse: eu, João, vos batizo com batismo de arrependimento de pecado, mas vem um que é mais poderoso do que eu. Ele sim é o que batiza com Espírito Santo e com fogo. E esse batismo foi na cruz. Queridos e amados irmãos, quando os pastores dentro do sistema religioso, eles dizem para as pessoas que as pessoas têm que se batizar nas águas, eles estão proferindo, eles estão dizendo que o Todo-Poderoso que João profetizou não veio ainda. Eles estão dizendo que Jesus não veio ainda para nos batizar na cruz e que as pessoas têm que continuar sendo batizadas hoje nas águas, na piscina de plástico, no rio não sei o quê, no rio de água suja, na piscina não sei o quê, na praia. Então, quando os pastores dentro do sistema religioso dizem assim, você tem que ser batizado, senão você não é salvo, eles estão dizendo que o Todo-Poderoso que João profetizou não veio ainda. Isso também é uma blasfêmia, porque o Todo-Poderoso, ele já veio e hoje ele habita dentro de nós e vive eternamente para a glória de Deus Pai. Glória a Jesus glorificado, glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Jesus ressuscitado. Jesus disse para o seu discípulo e disse para você nessa tarde, acautelai-vos dos falsos profetas. Porque ele vem até vocês vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Esses pastores dentro do sistema religioso que cobra dízimo em dinheiro são lobos devoradores.
são falsos profetas, são inimigos da cruz. Quando eu falo inimigo da cruz, não é de um pedaço de madeira. Não é de um pedaço de madeira. Quando eu falo inimigo da cruz, eu estou falando que eles são inimigos do sacrifício vicário e expiatório de Jesus Cristo ressurreto na cruz do Calvário. É por isso que eles estão aí batizando pessoas nas águas. É por isso que eles estão aí praticando as obras judaizantes do judaísmo, da religião judaica. É por isso que eles estão bloqueando a salvação dos seres humanos, dos filhos de Deus, das pessoas, somente na cruz, somente no sacrifício vicário e expiatório do Cristo ressuscitado. As religiões, elas bloqueiam a salvação das pessoas somente na cruz, somente na morte de Cristo. E elas bloqueiam como irmão Fabiano Santana, elas bloqueiam quando elas se apresentam para o povo e diz: para você ir para o céu, você tem que dar o dízimo. Ela se coloca no lugar de Cristo. Ela se coloca como mediadora, intermediária, mediador entre Deus e a humanidade. E é isso que a religião evangélica tem feito. Ela se coloca como mediador entre Deus e os homens. A religião evangélica não aponta o Salvador, Jesus Cristo ressuscitado. Eles falam até de Jesus, mas eles não pregam o Salvador. Eles não pregam Jesus Cristo ressuscitado. Dentro dessas gaiolas religiosas não tem um evangelho da graça. Não se prega o evangelho, se prega a lei de Moisés. Se prega a lei a qual foi abolida por Cristo na cruz do Calvário com a sua morte. Eles não pregam o evangelho. Eles pregam história de Trancoso, eles pregam um Deus vingativo, eles pregam a lei de Moisés, mas não pregam o evangelho que Paulo pregou. Os pastores do sistema religioso não pregam as cartas do apóstolo Paulo. E sabe por que eles não pregam as cartas do apóstolo Paulo? Porque nas cartas de Paulo não tem manipulação. Paulo, ele era direto. Nas cartas de Paulo, Paulo escreveu 13 cartas. Alguns estudiosos atribuem também a autoria do livro de Hebreus a Paulo. Outros atribuem a Barnabé. Outros dizem que foi Apolo de Alexandria que escreveu o livro de Hebreus. Outros dizem que foi Silas na forma hebraica ou Silvano na forma grega. Não sabemos ao certo quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas se foi Paulo, um exemplo, se foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, Paulo escreveu 14 cartas com o livro de Hebreus. Mas Paulo, queridos e amados irmãos, Paulo não tem manipulação nas cartas do apóstolo Paulo. Nas cartas de Paulo não tem barganha, não tem moeda de troca, você dá para receber em dobro, não. Nas cartas de Paulo só tem o evangelho do Cristo ressuscitado, glória. Nas cartas de Paulo só tem o evangelho da graça. Nas cartas de Paulo só tem o evangelho de Jesus ressuscitado. E os líderes religiosos, falsos profetas, não pregam dentro dos seus templos religiosos as cartas de Paulo. Porque se eles pregarem, os seus templos vão ficar vazios. Porque o povo vai descobrir as mentiras da religião. E o povo vai descobrir as mentiras, as heresias que eles pregam. E seus templos religiosos vão ficar vazios. E seus templos vazios é prejuízo para eles. Porque com seus templos vazios, ninguém vai financiar o luxo deles. Com seus templos vazios, não tem como eles comprar carro importado, sítio, fazenda, jatinho, avião, apartamento. Com seus templos vazios, não tem como muitos deles sustentar suas amantes que tem por fora com o dinheiro do povo dos seus templos religiosos. Não tem. Com seus templos vazios, não tem como eles sustentar o pó, a curtição dos filhos, porque muitos filhos desses cães gulosos cheiram pó e eles pagam com o dinheiro que eles arrancam usando o nome de Deus dentro dos seus templos religiosos que eles chamam de igreja. É por isso que eles não pregam o evangelho da graça. Eles não pregam as cartas do apóstolo Paulo. E Jesus disse para os seus discípulos, eles são lobos devoradores. São lobos vestidos como ovelha. Lobos devoradores.
Eles pregam a falsa graça. Eles pregam a lei junto com a graça. Assim como água não se mistura água com fogo, também não se mistura a lei com a graça. Lei é lei e graça é graça. Lei não é para os gentios, lei foi para os judeus. E a lei foi abolida na cruz. Paulo, apóstolo da graça, disse em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, Paulo disse: porque até hoje está por levantar o véu. Que véu foi esse? O véu que foi rasgado na cruz. O véu que fazia a separação entre Deus e a humanidade. O véu que colocava a barreira entre Deus e a humanidade. Aí Paulo diz, porque até hoje está por levantar o véu, na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Efésios capítulo 2, versículo 15, Paulo disse, porque Jesus, na sua morte na cruz, ele acabou com a inimizade. Ele, na sua carne, desfez a inimizade. E que inimizade era essa? A lei dos mandamentos, que consistia em suas ordenanças. E que lei dos mandamentos era essa? A lei de Moisés, que consistia em suas ordenanças. E quais eram essas ordenanças? Jejuns, Páscoa, que os líderes religiosos hoje faturam muito com essa tal de Santa Ceia, eles chamam de Santa Ceia, que de santa não tem nada. Era Páscoa. Os judeus de origem judaica, eles comemoravam a Páscoa anualmente, uma vez por ano, e era um jantar, era com muita comida. Eles assavam o cordeiro para comer e todo mundo se banqueteava e todo mundo comia. Então, essas eram as ordenanças da lei de Moisés. E os líderes religiosos em seus templos religiosos hoje, eles pregam essa Santa Ceia, dizendo assim para o povo, olha, o seguinte é esse, se você estiver em pecado, você não pode tomar a Santa Ceia, porque a Santa Ceia é coisa muito séria. Se você estiver dormindo com teu namorado, você não pode tomar a Santa Ceia. Quer dizer, eles pregam que se a pessoa estiver dormindo com o namorado antes do casamento, não pode participar da Santa Ceia. Mas a pessoa pode dar dízimo. Participar da ceia não pode, mas dizimar pode. Por quê? Porque o dízimo é a grande fonte de lucro deles. O dízimo vem salvo em dinheiro. Então eles falam para a pessoa, você não vai tomar Santa Ceia porque você xingou um palavrão. Você discutiu com tua mulher, com teu marido. Mas tem que dar o dízimo. Por quê? Por quê? Por quê? Senão você está roubando a Deus. E não vai ser abençoado. E isso é mentira. E eu venho debaixo do Evangelho da Graça dizer para vocês hoje. Eu venho debaixo do Evangelho da Graça dizer para vocês. Sai do meio dela, ó povo meu, para que você não incorra com as suas pragas. E não seja cúmplice dos seus pecados. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Você que ainda congrega dentro desses templos religiosos, saiam daí. Vocês estão sendo roubados. Vocês estão sendo roubados por esses cães gulosos. Eles não têm pena de catador de latinha, de catador de papelão. Eles querem os 10% deles. Eles querem os 10% para continuar ostentando, comendo do bom e do melhor. Porque enquanto os líderes religiosos enriquecem, o povo continua pobre culturalmente, espiritualmente, porque não tem evangelho dentro dessas gaiolas religiosas, espiritualmente e também financeiramente. Nesse jogo do dízimo, nesse conto do dízimo, só os pastores mercenários que enricam, que ficam ricos, milionário, e os membros da igreja pobres, tristes, angustiados, porque não tem nada, vive uma vida de miséria, porque não tem nada. Escute, enquanto os pastores mercenários estão comprando avião, a viúva que frequenta o templo religioso dele está na fila de cirurgia e está morrendo porque não tem 2.000, 3.000 reais no bolso para pagar uma cirurgia. Enquanto os pastores mercenários estão comprando um carro importado, os membros das suas empresas religiosas estão agora com fome, muitos não almoçaram, não sabem nem o que vai comer de noite, não tem pão para dar para os filhos. Isso não é evangelho, irmão. Isso é exploração com o nome de Deus.
E eu venho debaixo do Evangelho da Graça denunciar essa cambada. Eu venho debaixo do Evangelho da Graça dizer para você, você não precisa fazer sacrifício nenhum, porque Jesus já fez o último sacrifício por você na cruz, dando a sua vida para nos dar vida eterna e para te salvar. Você não precisa frequentar templo de pedra, porque na graça de Deus você é o templo que Deus habita. Você não precisa dar dízimo. Por quê? Porque os israelitas, eles tinham que dar dízimo, porque o dízimo era uma das obras da lei de Moisés, e o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo era alimento para sustento dos pobres, dos órfãos, viúva, viajantes, forasteiros e dos levitas da tribo de Levi. E agora, por que você não deve dizimar? Por que você não deve dar dízimo? Primeiro, porque você não é judeu. Você não é de Israel. O povo de Israel só poderia dar o dízimo no templo de Jerusalém. E o templo de Jerusalém não existe mais, foi destruído. E foi o próprio Jesus de Nazaré que profetizou a destruição do templo de Jerusalém. Só quem poderia recolher o dízimo da mão dos judeus, dos israelitas, era um sacerdote da ordem levítica, da tribo de Levi. Hebreus capítulo 7, versículo 5 está escrito: os que dentre os filhos de Levi têm um sacerdócio, ou seja, é sacerdote, têm o direito de tomar dízimo dos seus irmãos, ainda que esses tenham descendido dos lombos de Abraão. Então, por que você não deve dar dízimo? Primeiro, porque você não é judeu, você não é israelita para dar dízimo, e o dízimo era uma lei entre Deus e o povo de Israel, era uma lei cerimonial porque tinha cerimônia e o dízimo era alimento. Então você não deve dizimar porque você não é israelita, você não é judeu, você não é de Israel. Você não deve dizimar porque o templo de Jerusalém não existe mais, o templo de Jerusalém foi destruído. E você também não deve dizimar porque hoje não tem mais sacerdote da tribo de Levi. Não tem mais sacerdote da tribo de Levi para recolher dízimo, para tomar dízimo dos seus irmãos. Não tem mais sacerdote da tribo de Levi. Nenhum pastor evangélico é sacerdote da tribo de Levi. Nenhum pastor evangélico é judeu de origem judaica. Nenhum pastor evangélico é levita da tribo de Levi. Então escute, pelo amor de Deus, o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo sempre foi alimento para sustento dos pobres. Levítico capítulo 27, versículo 30 está escrito: Moisés, usado pelo Espírito de Deus, disse assim para o povo judeu, para o povo de Israel. Levítico capítulo 27, versículo 30. Certamente darás os dízimos da novidade da semente do campo. A pergunta que não quer calar é: dízimo da novidade da semente do campo é dinheiro ou alimento? Do campo não sai dinheiro, do campo não sai moeda, é alimento. Certamente darás os dízimos da novidade da semente do campo, porque os dízimos da novidade da semente do campo pertencem ao Senhor. Aí em Levítico ainda está escrito assim: todos os dízimos do fruto das árvores são santos ao Senhor. Lê na tua Bíblia aí, Levítico capítulo 27, versículo 30. Deus usou Moisés e falou assim com os israelitas: todos os dízimos da novidade da semente do campo pertencem ao Senhor. Todos os dízimos do fruto das árvores são santos ao Senhor. Na instituição dos dízimos, em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, Deus usou o profeta Moisés e falou assim com o povo de Israel: certamente darás os dízimos de toda novidade da semente que cada ano vocês recolherem do campo. Dízimo das sementes que cada ano vocês recolherem do campo é dinheiro ou alimento? Alimento, porque do campo não sai moeda. Ora, do campo não sai dinheiro, do campo só sai alimento. Certamente darás os dízimos de toda novidade que cada ano vocês recolherem do campo. Observe, os judeus, eles davam o dízimo uma vez por ano. Os israelitas, eles dizimavam, eles davam o dízimo uma vez por ano, anualmente, e não de mês em mês, como os pastores cobram dentro dos templos evangélicos. Eles davam o dízimo uma vez por ano, e o dízimo era alimento. Ainda Deuteronômio capítulo 14, versículo 23, Deus usou Moisés e falou assim: e no lugar que escolheu o Senhor para lhe pôr o seu nome, esse lugar foi o templo de Jerusalém, que não existe mais, já foi destruído.
E no lugar que o Senhor escolher para lhe pôr o seu nome, tu comerás os dízimos do primogênito das tuas vacas, alimento, e das tuas ovelhas, alimento, e do teu azeite, alimento, e do teu grão, alimento, e do teu cereal, alimento. Agora, para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para que tu aprendas a temer o nome do Senhor teu Deus todos os dias da tua vida. Glória a Jesus, glorificado eternamente. Para que tu aprendas a temer o nome do Senhor teu Deus todos os dias da tua vida. Em Deuteronômio capítulo 14, versículo 24, Deus ainda usou Moisés, falou assim: se porventura da onde vocês moram para o templo de Jerusalém, o caminho tão comprido for de maneira que vocês não possam levar os alimentos, a novidade da semente do campo, que são alimentos, que são os dízimos de vocês, o que é que vocês vão fazer com esses dízimos, que é alimento? Deuteronômio capítulo 14, versículo 25. Então vende-os e pega o dinheiro na tua mão. E com aquele dinheiro na mão, tu pega teus filhos, tua família, tua esposa e vai para o templo de Jerusalém. E quando chegar no templo de Jerusalém é para dar aquele dinheiro para o pastor? Não. E quando chegar no templo de Jerusalém é para dar aquele dinheiro como 10%? Também não. Quando chegar no templo de Jerusalém é para dar aquele dinheiro para o sacerdote? Também não. Mas quando chegar no templo de Jerusalém, tu vai fazer isso aqui, ó. Deuteronômio capítulo 14, versículo 26. Tu vai dar aquele dinheiro por tudo quanto a tua alma desejar. Tu vai dar aquele dinheiro por vacas, alimento. E por ovelhas, alimento. E por bebida forte. E por azeite. E por vinho. Para quê? Para quê? Para que tu aprendas a temer o nome do Senhor teu Deus todos os dias da tua vida. E além do mais também tu vai fazer isso, ó. Tu vai comer dentro do templo de Jerusalém com a tua família os teus próprios dízimos, que são alimento, para que tu aprendas a temer o nome do Senhor teu Deus todos os dias da tua vida. Só que os líderes religiosos, eles escondem a verdade do povo, porque se o povo descobrir a verdade, a boa vida deles acaba. Se o povo descobrir a verdade, os seus templos religiosos vão esvaziar. Se o povo descobrir a verdade, esse comércio da fé acaba. E os pastores missionários não gostam de trabalhar. Eles não gostam de trabalho, eles não gostam de trabalhar. Eles gostam de viver do suor do próximo. Eles gostam de comer do suor de órfão, viúva, dos pobres sofridos do nosso país. Eles não gostam de trabalhar. E os pastores religiosos, eles usam Malaquias 3:10 para tomar dízimo em dinheiro e mensal do nosso povo sofrido do nosso país. Mas vamos lá, vejamos. Quando a Bíblia diz em Malaquias, quem era Malaquias? Primeiro, Malaquias foi um profeta do antigo pacto, da antiga aliança, do Velho Testamento. O povo de Israel já vinha de diversas alianças. Então, o Antigo Testamento, o Antigo Pacto não começou em Gênesis. O Antigo Pacto, o Antigo Testamento começou quando Moisés recebeu da mão dos anjos as tábuas da lei e ele consagrou as tábuas da lei com sangue do animal. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 18, que Moisés imolou, ele sacrificou, matou o animal e aspergiu, derramou o sangue do animal sobre as tábuas da lei. Ali começou o Antigo Testamento, a antiga aliança, o Antigo Pacto. O Novo Testamento não começa em Mateus. O Novo Testamento começou quando Jesus derramou até a última gota de sangue por nós na cruz do Calvário. Então, o Antigo Testamento não começa em Gênesis. O Antigo Testamento começou quando Moisés consagrou as tábuas da lei com sangue do animal. Quando ele imolou o animal, sacrificou o animal e derramou o sangue do animal sobre as tábuas da lei. Queridos e amados irmãos, vejam, Malaquias foi um profeta do Antigo Pacto, da Antiga Aliança, Velho Testamento, Lei de Moisés. E nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça, chamada sexta dispensação da graça de Deus. Então escute, por favor, Malaquias, ele foi um profeta do tempo de Moisés. Era um profeta da lei, do Antigo Pacto. Malaquias começou a profetizar entre os anos 400 a 450, provavelmente no que se pode prover antes de Cristo. Malaquias, ele profetizou
para um povo. E que povo foi esse? O livro de Malaquias é uma carta destinada a uma nação. E que nação é essa? O livro de Malaquias, capítulo 1, já começa assim: peso da palavra do Senhor por intermédio do profeta Malaquias para o povo de Israel. Então, o livro de Malaquias é uma carta destinada a uma nação, a um povo. E que nação é essa? Israel. A pergunta que não quer calar é: você é israelita? Você é de Israel? Não. Então essa carta não foi escrita para você. Essa carta não foi escrita por gentios. Essa carta não foi escrita para a noiva do Cordeiro. Essa carta foi escrita para o povo de Israel e foi um peso da palavra do Senhor por intermédio do profeta Malaquias para o povo de Israel. Quando a Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, versículo 8 assim: roubará o homem a Deus? É uma pergunta interrogativa porque tem ponto de interrogação. Todavia vós me roubais, se dizeis em que nós estamos te roubando, nos dízimos e nas ofertas. Ora, nessa passagem, quem estava roubando a Deus no dízimo e nas ofertas não foi o povo de Israel. Nessa passagem, quem estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas foi o sacerdote. Os sacerdotes que faziam os serviços e sacrifícios no templo de Jerusalém, porque o templo ainda estava de pé, o templo de Jerusalém, só no ano 70 depois de Cristo que foi destruído. Então, os sacerdotes estavam roubando os dízimos. Por quê? Por quê? Porque em vez do sacerdote pegar os dízimos, que era alimento, e distribuir, dividir com órfão, viúva, viajante, forasteiro, e os levitas da tribo de Levi, porque não tinham parte nem herança entre o povo de Israel, eles estavam pegando o dízimo, que era alimento, levando para suas casas e dividindo com seus parentes, com a sua família. E eles estavam roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Eles também estavam oferecendo um pão imundo no altar de Deus. Por quê? Porque o povo de Israel estava dando como dízimo animais defeituosos, animais cegos, animais coxos. E os sacerdotes estavam recebendo mesmo assim o dízimo, animais defeituosos, cegos, mancos, coxos. E eles estavam pegando os animais defeituosos e estavam oferecendo no altar de Deus. Aí a Bíblia diz em Malaquias capítulo 1, versículo 7, Deus usou o profeta Malaquias e falou: vocês estão oferecendo pão imundo no meu altar, por isso eu não atento para o holocausto, para a oferta de vocês, para o sacrifício de vocês. Eu odeio esse sacrifício, eu não estou nem aí para o sacrifício de vocês. Vocês estão oferecendo pão imundo no meu altar. E os animais bons, em perfeito estado, os sacerdotes estavam levando para suas casas e dividindo com seus parentes, com as suas famílias, em vez de distribuir entre os órfãos, viúva, viajante e forasteiro. Aí agora, Malaquias 3,8, Deus usou Malaquias e disse: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Em outras palavras, Deus estava dizendo: sacerdote de Israel, vocês são ladrão, rapaz. Vocês estão roubando os dízimos que o povo de Israel está trazendo para a casa do tesouro, que é o templo de Jerusalém. Então vejamos, Malaquias capítulo 1, versículo 8 está escrito que Deus não estava recebendo os sacrifícios dos sacerdotes. Malaquias capítulo 2 está escrito assim: esse mandamento é para vós, ó sacerdote. Vocês têm desprezado o meu nome. Os sacerdotes, os caras estavam desprezando o nome de Deus. Deixaram de honrar Deus. Eles quebraram a aliança que Deus fez com Levi, da ordem levítica, que se deveria ajudar órfão, viúva, viajante, forasteiros, pobres, e os levitas da tribo de Levi, porque não tinham parte nem herança do povo de Israel. Eles quebraram a aliança que Deus fez com Levi. Aí Deus fala: esse mandamento é para vocês, ó sacerdotes. Vocês desprezou meu nome. Vocês estão roubando. Vocês estão oferecendo um pão imundo no meu altar. Por isso eu, Deus, vou jogar esterco na cara de vocês. Os caras estavam roubando dentro da casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém. Eu vou jogar esterco na cara de vocês. Aí Malaquias capítulo 3, dando continuidade à repreensão de Deus com os sacerdotes, Deus levantou Malaquias e continuou dizendo no versículo 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Em outras palavras, Deus está dizendo: sacerdote, vocês são ladrão. Vocês estão me roubando. O que é dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros, vocês estão levando para casa. E estão oferecendo no altar pão imundo. Por isso eu não estou nem aí para o sacrifício de vocês. Em Malaquias capítulo 3, versículo 10 está escrito: trazei
todos os dízimos à caixa do tesouro. O que era a caixa do tesouro? O templo de Jerusalém, que não existe mais. Que dízimo era aquele? Alimento. Trazei todos os dízimos à caixa do tesouro, para que haja o quê? Dinheiro na minha casa. Não. Para que haja prata e ouro na minha casa. Também não. Para que haja muito ouro e prata dentro da minha casa, para os sacerdotes se enriquecerem e comprarem jatinho, avião. Também não. Está escrito assim: trazei todos os dízimos à caixa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Mantimento é dinheiro ou alimento? Alimento. Eu vou detalhar para você. Deus levantou Manaquém e disse assim para o povo de Israel: ó Israel, traga os dízimos de vocês que são os alimentos, vacas, ovelha, bebida forte, vinho, para o templo de Jerusalém, para sustento dos pobres, dos órfãos, viúva, viajante, forasteiro, para que haja comida suficiente na minha casa, para que haja alimento suficiente dentro do templo de Jerusalém, para o sacerdote continuar fazendo o bem, praticando o amor, ajudando o órfão, viúva, viajante, forasteiro e os levitas da tribo de Levi. Aí Deus usou Manaquém e falou assim, ó: provai-me nisto que? Nos dízimos que vocês vão trazer, que são alimento e não dinheiro. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, de maneira que não tenha lugar para recolherdes. Essas bênçãos não era ouro, não era jatinho, não era carro, não era moto. O povo de Israel era pecuarista. Eles viviam de plantações. Eles viviam do plantio. E como eles eram pecuaristas, eles plantavam e colhiam. Deus usou Manaqués e disse: olha, se vocês continuarem trazendo comida para o templo de Jerusalém, que é o dízimo, para sustentar os pobres, praticar o amor com a irmandade, os pobres, viúva, viajante, forasteiro, etc., eu prometo que eu vou abrir a janela do céu e vou mandar a chuva seródia e a chuva temporã para molhar o plantio de vocês, as plantações de vocês, para que tudo quanto vocês plantem dê, para vocês continuar trazendo para a casa do tesouro, que é o templo de Jerusalém, para sustento dos pobres. Simples assim. Foi isso que Deus usou o profeta Malaquias para dizer para o povo de Israel. E os pastores fizeram a manipulação e falam para o povo que quando Deus usou Malaquias e disse para Israel assim: provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Os pastores mentem e falam: se você dá o dízimo, Deus promete que vai derramar a bênção poderosa do céu, que vai ter maior abastança. E essas bênçãos vai ser carro novo, apartamento, casamento com pessoa rica, vai ser avião, você vai ser empresário, você vai ser empresária. Isso é mentira. Isso é heresia. Escute. Isso é heresia, é mentira desses canalhas sem escrúpulo, desses filhos do diabo, irmão, que está enganando o povo sofrido e pobre do nosso país. Isso é mentira. Sabeis por quê? Escute, pelo amor de Deus. Isso é mentira, porque quando Deus disse: provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, aquela bênção ali é a chuva seródia e temporã, para molhar o plantio do povo de Israel, as plantações do povo de Israel. E os pastores prometem para o povo o seguinte: se você trouxer o dízimo, você vai prosperar. Se vocês trouxerem o dízimo, vocês não vão ficar doentes. As filhas de vocês que estão na prostituição vão sair da prostituição. O teu marido que está com a mão, que está com a amante, vai voltar para casa. Você vai ser rico, você vai ser empresário, você vai ser empresária. Peraí. Os pastores não prometem riqueza para quem dá o dízimo? Os dizimistas não deveriam ser os mais ricos da terra, porque a promessa que eles fazem é essa: quem dá o dízimo prospera, enriquece, come do bom e do melhor. E por que os dizimistas não são mais ricos da terra? Os pastores não prometem que quem dá dízimo dentro dos seus templos religiosos ganham dinheiro, prosperam, as filhas saem da prostituição.
E como eu conheço um bocado de dizimistas que são dizimistas fiéis dentro desses templos religiosos e continua pobre. Os filhos estão nas drogas, a filha está na prostituição. O marido está na mão da amante. Eu conheço pessoas que são dizimistas, que estão no hospital, subindo e descendo, tomando injeção, doente a ponto de morrer. Os pastores não prometem que quem dá o dízimo não fica doente. E porque o povo está doente, pobre, sofrido, não tem um pão para comer. Eu vou lhe dizer por quê, irmão. Eu vou lhe dizer o porquê. Porque não foi o Deus de Israel que te fez essa promessa. Não foi Jesus ressuscitado que te fez essa promessa. Quem te fez essa promessa foi teu pastor canguloso, que só quer comer a tua gordura e se vestir com lã de ovelha. Isso é gente que não gosta de trabalhar. Isso é gente que quer continuar comendo gordura de ovelha e se vestindo com lã de ovelha. Mas eu venho nessa tarde como servo de Deus, tão somente para te dizer, o sistema religioso está sendo destruído pelo Evangelho da Graça. Os pastores estão desesperados com a diminuição dos dízimos. Os pastores estão desesperados porque muita gente está conhecendo a verdade, ô glória. Os pastores mentirosos, cansculosos estão desesperados porque o povo começou a ler Bíblia. O povo está estudando a Bíblia, está meditando nas Escrituras. O povo está lendo, o povo deixou de ser besta. O povo cansou de ser explorado, de ser marionete na mão de falso profeta. Meu irmão, minha irmã, leia a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E sabe que conhecimento é esse? Conhecimento da palavra de Deus. Leia a palavra. Sabe por que os pastores não incentivam o povo dentro das suas gaiolas religiosas a lerem a Bíblia? Porque quanto mais o povo analfabeto, burro, sem estudo, ignorante, é melhor para eles aplicarem e tomarem tudo do povo. É melhor para eles aplicarem e tomarem tudo do povo. Eu venho aqui debaixo do Evangelho da Graça lhe dizer, esse vírus desmascarou esses pastores canalha que diz que cura tudo. O coronavírus é o juízo de Deus sobre a terra, sobre o Brasil e o mundo. Porque esses caras já estavam brincando demais com o nome de Deus. Brincando demais com o nome de Jesus Cristo. E com o nome de Deus não se brinca, porque o nome de Deus é santo e é coisa séria. Deus está irado com o Brasil e o mundo. A ira de Deus continua sobre o Brasil e o mundo. E não adianta você jejuar. Não adianta você orar de madrugada. Não adianta você fazer campanha para Deus varrer o coronavírus, porque Deus não vai varrer o coronavírus. Porque é o juízo de Deus sobre a terra, sobre o Brasil e o mundo. Tem pessoas dizendo que o coronavírus é do diabo, não é do diabo. A Bíblia diz em Isaías capítulo 45, versículo 2 e diante, que Deus criou o bem e o mal. Deus criou a luz e as trevas. Eu, Senhor Jeová, o Deus de Israel, fiz todas estas coisas. Deus criou o bem, criou o mal, queridos. Deus criou a luz e criou as trevas. Então o coronavírus foi criado por Deus. Foi Deus que permitiu para fazer juízo e para desmascarar esses falsos profetas que dizem que cura tudo. Esses caras não curam ninguém, irmão. Esses caras só curam pela TV. Esses caras só curam pelo rádio. As curas que acontecem dentro desses tempos religiosos é uma farsa para tomar dinheiro das pessoas. Eles não curam ninguém. Quem cura é Deus. Grande é Deus. Poderoso é Deus. Todo-poderoso é Deus. Só quem tem a cura na palma da mão é Jesus Cristo de Nazaré, todo-poderoso. Quem cura é Deus. Homem nenhum cura. Então o vírus veio para desmascarar esses falsos profetas. Que diz que paralítico anda dentro dos seus templos, que cego está enxergando para continuar enganando o povo. Deus mandou o coronavírus por causa disso, irmão. E sabe por que também Deus mandou o coronavírus? Por causa desses pastores me ensinaram aí que ficam usando o nome de Deus em vão. Mentindo com o nome de Cristo. Mentindo com o nome de Jesus. Porque é muita coragem de um cabra subir em um
púlpito, que ele chama de lugar santo, e que de santo não tem nada, porque altar na Bíblia nunca foi lugar de cantar, de orar ou de pregar. Altar era lugar de matar. Altar era lugar de fazer sacrifício de animais, que os sacerdotes faziam na lei de Moisés. É muita coragem desses cães gulosos subir nesses púlpitos genéricos da mentira, olhar para a cara do povo sofrido e cobrar 10% com o nome de Deus. É muita coragem, irmão. É muita coragem desses camaradas fazer isso. E a Bíblia diz no Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que usar, aquele que tomar o seu nome em vão. E esses camaradas têm usado o nome de Deus em vão. Eles por muitos anos, por muito tempo, têm enganado pessoas crédulas, pessoas ignorantes, pessoas que não lê Bíblia, que não têm conhecimento bíblico, e estão gordos, ricos, abastecidos com dinheiro sofrido do povo do nosso país. Pastores, devolvam o roubo para o povo. Deuteronômio capítulo 26, versículo 12 está escrito: Deus disse através de Moisés para o sacerdote: ora, no terceiro ano vocês têm que devolver, vocês têm que dar o dízimo, que é alimento para órfão, viúva, viajante e forasteiro. Pastores, devolvam o roubo para o povo. Devolvam o dinheiro que vocês têm tomado com o nome de Deus do povo. Devolvam. Devolva o dízimo que vocês têm tomado da pobre viúva. Devolva o dinheiro dos órfãos, dos oprimidos, que estão sofrendo, e vocês estão aí com seus camaros, com seus impérios. Mas eu tenho algo de Deus para vocês. Eu tenho algo de Deus para dizer para vocês. Todo império se derrete diante da mão de um Deus grande, ó glória. Todo império se derrete diante da mão de um Deus grande. Eu vou dizer algo de Deus para vocês. Deus vai derrubar os impérios de vocês. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Muitos pastores no Mato Grosso, convenção das Assembleias de Deus, foi dizimado por coronavírus. Muitos pastores da Assembleia de Deus em Mato Grosso morreu de Covid-19. Praticamente uma convenção inteira foi dizimada por vírus. É Deus. O império está derrubando. Deus está derrubando os impérios que os homens construíram com o nome dele. Deus está derrubando os impérios. Tantos pastores que estão morrendo de coronavírus. Sabe o que é isso? É o juízo de Deus. Eles não dizem que são ungidos de Deus. Eles não dizem que nada acontece com eles. Cadê? Por que estão morrendo de coronavírus? É porque Deus está irado, meu irmão. A ira de Deus está sobre o Brasil e o mundo. Todo império se derrete diante de um Deus grande, oh glória. Esse império que vocês construíram, Deus vai jogar por terra. Vocês construíram com dinheiro de órfão, dinheiro de viúva, dinheiro dos pobres. Deus jogará por terra. O juízo de Deus vai vir sobre a cabeça de vocês. E Pedro profetizou acerca de vocês e disse, em 2 de Pedro capítulo 2, a saber o versículo 3, Pedro disse: e por cobiça e por negócio, eles farão negócio de vocês com palavras fingidas, mas sabendo que a perdição deles não dormita e a sentença não é tardia. Porque assim como Deus não poupou os anjos caídos, Deus também não vai ter misericórdia desses tais. Em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 13, Pedro profetizou acerca de vocês e disse: eles amam se banquetear entre si. Eles zombam dos pobres, eles aceitam suborno, eles são adúlteros e têm os olhos cheios de adultérios, eles são corruptos. Aí Pedro disse, ainda acerca de vocês no versículo 14, que vocês são animais irracionais, vocês não respeitam a autoridade, vocês não respeitam ninguém, vocês são animais irracionais, vocês
não respeita a autoridade constituída por Deus. E Pedro ainda profetizando acerca de vocês disse, vocês são filhos de maldições. Aí Pedro continuou dizendo no versículo 15, que vocês se extraviaram, se desviaram de Deus e entraram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. E Pedro continuou profetizando acerca de vocês no versículo 16 e disse que vocês são nuvens sem água. E Pedro ainda disse no versículo 17 que Deus reservou para vocês, pastores mercenários, um lugar de trevas, um lugar de densas trevas no abismo. Eu tenho algo de Deus para dizer para vocês. A não ser que vocês se arrependam do roubo de vocês, larga a mão de ser explorador, larga a mão de ser sanguessuga, larga a mão de ser ladrão, pede perdão. É a palavra de Deus que diz, o juízo de Deus vai vir sobre vocês. Se arrependam dos pecados de vocês, da roubalheira de vocês. Se arrependam. Tem pessoas que não suportam essa palavra, irmão. Dentro dessa igreja evangélica, dentro dos templos religiosos, você pode pregar tudo menos a verdade. Porque eles gostam da mentira, porque o que sustenta a religião é a mentira, não é a verdade. Se pregar a verdade, e se o povo se levantar, o jogo desses caras acaba. Dentro da religião aceita tudo. Dentro do sistema religioso aceita tudo, menos a palavra da verdade. Mas também Paulo profetizou. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, disse para Timóteo, sabe porém isto, ó Timóteo, que nos últimos dias os homens não suportarão a sã doutrina. Os homens não suportarão a palavra da verdade, porque eles terão comichão no ouvido. A palavra comichão quer dizer no grego coceira nos ouvidos. Eu estou pregando para uma geração que tem coceira no ouvido. Eu estou pregando para uma geração que suporta a campanha da água ungida, que de ungida não tem nada. Eu estou pregando para uma geração que suporta a campanha da madeira do Calvário, que de santa também não tem nada. Eu estou pregando para uma geração que suporta a campanha do óleo ungido, da água ungida do Rio Jordão, da água ungida de Israel, mas ela não suporta a palavra da verdade. Mas escuta, pastorzada, escuta, pastor e mercenário, se eu não for fisicamente pregar dentro da tua empresa religiosa, um vídeo meu vai chegar no celular do teu membro, glória. Se eu não for fisicamente pregar dentro do teu templo, um membro teu vai me assistir pelas redes sociais, mas vai ouvir a palavra da verdade. Porque o que tem que sair do meio do povo não é a palavra da verdade e da graça. O que tem que sair do meio do povo é os pastores gulosos, mentirosos, falsos profetas que Jesus falou acerca deles. É isso que tem que sair. É os discípulos de Judas Iscariote que tem que sair. Judas foi o primeiro que vendeu Jesus por 30 moedas de prata para os líderes religiosos. E os pastores hoje estão vendendo Jesus por 10%. 10%! Imposto! Estão cobrando do povo imposto. Estão vendendo Jesus por 10%. São discípulos de Judas Iscariote. Aleluia! Deus está irado com essa nação. É tempo de nos arrependermos de nossos pecados. É tempo de nos humilharmos diante de Deus e clamar misericórdia. Porque Deus está irado com essa nação. Vamos pedir a misericórdia de Deus. Se arrependa dos pecados de vocês. E para encerrar essa live, Malaquias capítulo 3, versículo 11, Deus ainda usou Malaquias e disse a Israel, e por amor de vocês eu vou repreender o devorador, o migrador, o cortador e o gafanhoto.
Os pastores transformaram o devorador, que é o inseto, em demônio. E o que é devorador, migrador, cortador e gafanhoto? Eram insetos que faziam mal à lavoura do povo de Israel. Eram insetos que faziam mal ao plantio do povo de Israel. Deus prometeu para o povo de Israel que se eles continuassem levando o dízimo, que era alimento para o templo de Jerusalém, para sustento dos pobres, Deus ia dar um basta nessas pragas. Deus ia fazer cessar os gafanhotos, forasteiro, migrador, cortador, o pulgão. Deus falou, se vocês continuarem trazendo o dízimo, que é alimento, para a casa do tesouro, que é o templo de Jerusalém, eu vou fazer cessar essa praga. O migrador, o cortador e o gafanhoto, que eram insetos que faziam mal à lavoura do povo de Israel. A Bíblia diz, Joel capítulo 1, versículo 4, que houve uma praga de gafanhoto, e devorador, migrador e pulgão sobre a nação de Israel. E eles acabaram com a palmeira, com a macieira, com tudo. Só ficou o azeite e o vinho, que era o luxo da época. Eles acabaram com tudo, afetou a economia do país. Aí a Bíblia diz assim, Joel capítulo 1, versículo 4, o que ficou do gafanhoto, o devorador comeu. O que ficou do devorador, o gafanhoto comeu. Então entenda, devorador é um inseto que come, que se alimenta de frutos da terra. Demônio é espírito. A pergunta que não quer calar é, espírito come? Espírito bebe? Não, senhores. Então, olha a manipulação dos pastores evangélicos. Eles transformaram o dízimo, que era alimento, que era comida, em dinheiro. Eles transformaram a casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém, em seus templos religiosos. Eles transformaram o devorador, que é um inseto que se alimenta, que come fruto da terra, em demônio. E com isso, eles ameaçam as pessoas com o nome de Deus. Ou dá, obedece. Se não dá, não tem bênção. Se dá, tem bênção. Porque é isso que a religião faz. A religião, quando não te pega pela ganância, te pega pela culpa. E quando não te pega pela culpa, te pega pelo medo. Eles colocam medo nas pessoas. E tomam esse falso dízimo em dinheiro e mensal. Então você não deve dizimar, não, porque você não é israelita. Jesus aboliu a lei de Moisés na cruz do Calvário. Quem dá dízimo hoje na graça está debaixo de maldição. Está separado de Cristo e está caído da graça. Paulo disse isso. Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versículo 4. Vós que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo e caído da graça. Quem dá dízimo hoje está caído da graça e está separado de Cristo. Paulo disse em Gálatas capítulo 3, versículo 10. Os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque o dízimo era uma das obras da lei de Moisés e era alimento. Como a lei foi abolida na cruz, se você hoje dá dízimo, você está praticando uma obra da lei de Moisés, a qual foi por Cristo abolida na cruz do Calvário com a sua morte. E se você hoje pratica uma obra da lei, você está debaixo de maldição, você está pisando no Filho de Deus, você está anulando o sacrifício de Jesus por você na cruz do Calvário. Você está dizendo que o sacrifício de Jesus não valeu de nada. Você está dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por você e por mim foi incompleto e que você tem que completar o sacrifício de Jesus com dízimo, guardando o sábado. Aí Paulo continua, os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todos aqueles que não cumprem todos os mandamentos da lei. Então se você quer praticar uma obra da lei, você não pode praticar só uma obra, você tem que praticar toda a lei de Moisés. A lei de Moisés tinha 613 preceitos, 613 mandamentos. Tiago capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Tiago disse bem assim, porque se alguém pratica um mandamento da lei e não pratica os restantes, é culpado de todos e está pecando. Então,
Se você dá dízimo, você também tem que se circuncidar. Se você dá dízimo, você também tem que guardar o sábado. Se você dá dízimo, você também não pode comer carne de porco. Entendeu, irmãos? É por isso que eu digo que os evangélicos de hoje são judeus do Paraguai. Porque eles acham que Deus está recebendo esse falso dízimo em dinheiro mensal que eles estão dentro dos templos religiosos. Eu quero dizer para você uma verdade. Deus nunca recebeu esse dinheiro teu. Deus não precisa de dinheiro. Deus é espírito e Deus não se relaciona com o ser humano, com a matéria. O dinheiro nunca foi ponto de contato entre o homem e Deus. O ponto de contato entre o homem e Deus é Jesus Cristo ressuscitado, glória. Então, queridos e amados irmãos, preste bastante atenção. Saiam desses templos de engano. Saiam dessas empresas religiosas. O teu pastor não está nem aí para a tua salvação. O teu pastor não está nem aí se tu está passando fome ou se tu não está. Ele só está preocupado em bater a meta da empresa dele no final do mês. Ele só está preocupado com o dinheiro dele, com o dízimo. Ele só está preocupado com isso. O teu pastor não está preocupado se tu está enfermo ou se tu não está, com a tua salvação, com a tua alma. E ele nem teu pastor é. O teu pastor mesmo é Jesus Cristo ressuscitado. O teu pastor foi aquele que abriu os dois braços na cruz do Calvário e disse: Tetelestai. Está consumado, está pago. Ninguém desfaz, está feito, acabou, findou, Tetelestai. Está pago. Jesus pagou tudo com a sua morte na cruz do Calvário. Então hoje você não precisa mais praticar nada da lei, sacrifício, jejum, guardar sábado, dar dízimo. Nada da lei. Jesus pagou tudo. Jesus cumpriu toda a lei de Moisés com a sua morte na cruz. E depois que ele cumpriu, ele aboliu. Colossenses capítulo 2, versículo 14, Paulo disse: porque a cédula que era contrária contra nós, em seus escritos de alguma maneira que era contrária, foi cravada na cruz. Que cédula era essa? A lei de Moisés. Então você está em graça, você está reinando em graça com Cristo ressuscitado. Jesus disse: se alguém disser que o Cristo está ali ou aqui, não dê ouvido, não dê crédito. Por quê? Porque Cristo, ele está dentro de vocês. Jesus, ele mora dentro de você. Você não precisa de um pastor, você não precisa de um padre, de um bispo, para ditar regras na tua vida. Porque você já tem um sumo pastor, Jesus Cristo ressuscitado. Ele é o teu pastor. Você não precisa estar dentro de tempo de pedra para dizer que é cristão. Porque na graça você é o templo. Você é o templo que Deus habita, você é o templo do Espírito Santo. Paulo disse em 1 Coríntios 3,16, o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Versículo 17, Paulo disse: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que é vocês, que é o vosso corpo, que é você, irmão e irmã, é santo. Então, santo para Deus é o nosso corpo. A mulher samaritana era religiosa, olhou para Jesus e disse em João 4,20, nossos pais adoraram o Pai aqui nesse monte, tu sendo judeu, disse que o lugar de adorar é lá em Jerusalém. Ou seja, no templo de Jerusalém. Jesus de Nazaré olhou para a mulher samaritana e disse: ó mulher, creia-me, a hora vem, e já chegou, a hora é agora, em que vocês vão adorar o Pai, nem mais no monte, e nem mais no templo, mas em espírito e em verdade. A nossa vida já é um culto. Paulo disse em Romanos 12, eu vos peço, irmão, pela compaixão de Deus, eu rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentei vossos corpos no tempo de pedra? Não. Apresentei vossos corpos na escola dominical, todo domingo de manhã se sacrificando, levantando 7 horas da manhã para ir para a escola dominical? Também não. Que apresentei vossos corpos indo para o culto com hora marcada, 7h30 da noite, tem que estar lá em ponto, 7h30 da noite, não pode atrasar, senão perde a bênção? Também não. Que apresentei vossos corpos a quem? A quem? A Deus,
Como que? Como que? Como um sacrifício vivo, santo e agradável. Que é o quê? O vosso culto racional. E culto racional é culto com a mente, é culto aqui, é culto com entendimento, é culto no coração. Aleluia! Como é que o cristão que segue a Cristo cultua? Ele cultua partindo um pão com quem não tem. Ele cultua dando um sorriso para quem está triste. Ele cultua a Deus, ele adora a Deus com as suas atitudes. Ele cultua dando uma roupa para um mendigo vestir. Ele cultua fazendo bênção a quem? Esse é o culto racional, com entendimento. A nossa vida já é um culto verdadeiro. Os adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Hebreus capítulo 3, versículo 6 está escrito que o nosso corpo é a casa de Cristo. Nosso corpo é a casa de Deus. 1 Coríntios 6 e 18, Paulo disse: aquele que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? E que não sou de vós mesmo? Porque foste comprado por bom preço, por alto preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo, porque o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Então o templo que Deus habita na graça é o meu corpo. Eu sou o templo de Deus. Eu não preciso ir para templo de pedra, porque eu sou o templo. Aonde eu estou, cultuo a Deus. Na minha casa, com meu filho, com minha esposa, na rua, conversando, trabalhando. A minha vida é um culto. A sua vida é um culto. É um culto com a mente, com o entendimento. Você não precisa praticar rituais. Você não precisa repetir as mesmas coisas. Como hoje mesmo, domingo, é dia das pessoas religiosas irem no falso templo. Praticar as mesmas coisas que sempre praticam. Senta, levanta, levanta, senta. Senta, levanta, bate palma, levanta a toalha, pega o óleo ungido, pega o envelope, colocar dinheiro para dar para o pastor guloso para ele ficar mais rico que ele já está. Olha para o irmão do lado, fala brá, brá, brá. Olha para o irmão do outro, fala brá, brá, brá. E volta domingo que vem para repetir a mesma palhaçada. Isso não é culto com entendimento. Isso não é ser cristão. Isso é religiosidade. Isso é ser religioso. Jesus Cristo nunca morou no templo de Salomão. Jesus nunca habitou no tabernáculo que Moisés levantou. Porque ali era a sombra do Novo Testamento, apontava para nós na graça. Moisés levantou o tabernáculo apontando para o futuro, dizendo que no futuro aquele tabernáculo sou eu, é você, nós somos o tabernáculo que Deus habita. Nós somos a casa de Deus. Jesus nunca habitou no templo de Salomão, porque Jesus nunca habitou em pedras mortas. Jesus sempre morou e habitou em ser vivo, em seres humanos. Jesus nunca habitou em paredes, porque paredes não ouvem, paredes não falam. Jesus sempre morou e habitou em ser humano. O religioso não consegue ver Jesus Cristo no morador de rua. Eu quero que você entenda. Se um pastor canguloso pedir R$100 para um religioso, ele abre a carteira na hora, dá até 2.000. Mas se o mendigo pedir para pagar uma marmita, ele não paga. Porque religioso não vê Deus em mendigo, não vê Deus no semelhante, no seu próximo. Ele só vê Deus na religião, naquilo que ele pega, que ele apalpa, no tempo de pedra. Porque ele não segue a Cristo, ele segue a Moisés, ele segue a lei de Moisés, ele segue a uma religião. Cristão é seguidor de Cristo, ele vê Cristo em pessoas, ele vê Cristo no ser humano. Jesus disse em Lucas capítulo 10, versículo 27, Jesus de Nazaré disse bem assim para os seus discípulos, o primeiro mandamento é esse, mandamento do amor. Qual, Senhor? Amará o seu teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo mandamento é esse, amará teu próximo como a ti mesmo. Isso aí resumiu tudo. Os 10 mandamentos das leis morais que Deus deu no Êxodo capítulo 20 para Moisés
se resumiu apenas em 2 mandamentos. Primeiro, amará o seu teu Deus de todo o teu coração, tua alma e teu entendimento. E segundo, amará o teu próximo como a ti mesmo. E os 10 mandamentos da lei de Moisés eram mandamentos do amor, porque Cristo é o próprio amor. E que mandamentos das leis morais de Moisés, os 10, eram mandamento do amor? Honra teu pai e tua mãe. Se você honra teu pai e tua mãe porque você ama eles, não cobiçará a mulher do teu próximo. Não adulterará. Se você não trai tua esposa, é porque você ama ela. E porque você ama a Deus também. Então, se você ama a Deus de todo o teu coração, você não vai trair tua esposa por amor a Deus e por amor a ela. Se você ama a Deus de todo o teu coração, você não vai desejar a morte do teu próximo. Você não vai desejar que o teu próximo bata o carro. Você não vai desejar que o teu próximo fique na miséria. Você não vai querer ver o mal do teu próximo. Você vai sentir empatia pela dor do teu próximo. Você não vai querer ver o mal, ver a miséria. Porque esse é o Evangelho de Cristo. Jesus não fundou, não criou nenhuma religião. Pelo contrário, Jesus se manifestou para nos libertar das mentiras da religião. O que é religião? A palavra religião quer dizer, num plural, no latim, religare, que significa ligar de novo. E nenhuma religião aqui na terra tem o poder de ligar o homem a Deus. Só quem tem poder de ligar os seres humanos a Deus é o próprio Messias ressuscitado. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, o apóstolo da graça Paulo disse: porque é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O próprio Jesus de Nazaré, quando estava na sua carne, disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, senão por mim. Ele estava dizendo, eu sou o mediador. Se não passar por mim, nada feito. Se for pela Assembleia dos Homens, não vá até o Pai. Se passar pela Quadrangular, não vá até o Pai. Se passar pela Adventista, não vá até o Pai. Se passar pela Batista, não vai para o Pai. Porque isso aí não é a minha igreja. A minha igreja são pessoas. Isso aí são empresas religiosas com nome de igreja. Mas não é igreja. Se passar pela Pentecostal, não vá até o Pai. Porque para ir até o Pai, tem que passar por mim. Porque eu sou mediador entre Deus e os homens. Glória a Jesus ressuscitado. Glória a Jesus ressuscitado aqui nessa noite. Glória a Jesus ressuscitado. Aleluia. Tem muitas pessoas por aí que já estão por aqui comigo porque eu estou pregando o Evangelho da verdade, o Evangelho da graça. Tem até pessoas de minha família dizendo, não fala isso não, fala isso não. Para de pregar isso, desiste. Porque quer que eu fique pregando dentro dos tempos religiosos. Mas pregar o que dentro dos tempos religiosos? Mentira! Pregar a falsa teologia da prosperidade para arrancar dinheiro dos pobres. Eu não vou me unir, irmão, com pastor e mercenário para tomar dinheiro do povo pobre e sofrido do nosso país. Eu sou filho de Deus, salvo pela graça de Deus, já fui salvo na cruz, tenho temor de Deus. E eu não me uno com bandido para tomar dinheiro do povo sofrido de nosso país, porque eu tenho temor de Deus. Eu prefiro ficar até mesmo. Eu prefiro perder até a amizade do que parar de pregar o Evangelho verdadeiro da graça de Deus. Muitas pessoas estão incomodadas porque eu estou pregando a verdade. Muitas pessoas já não querem falar comigo. Mas Jesus também disse para os seus discípulos em João capítulo 16, versículo 2. Vocês serão odiados de todas as gentes, de todas as nações, por causa do meu nome. Vocês serão expulsos de dentro das sinagogas dos templos por causa do meu nome.
Vai vir um tempo que alguém matando vocês vai pensar que está fazendo um culto para Deus. Mas eu não desisto de pregar a verdade, irmão. Eu como pão seco, bebo água, mas a palavra da verdade eu não troco, eu não negocio, eu não me prosto para Baal. Deus tem suprido as minhas necessidades até aqui, vai continuar suprindo, porque Deus é poderoso, Deus é todo poderoso, mas a palavra da graça tem que ser anunciada, tem que ser pregada. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 15, que foi lhe dada a função, a missão de pregar o evangelho, e ai dele que não anunciasse o evangelho da graça de Deus. Ai dele que não pregasse o evangelho da graça. Você que prega o evangelho da graça, continue pregando o evangelho da graça de Deus. Você não pode ficar rico aqui, mas essa palavra que você tem pregado tem libertado muitas pessoas do sistema religioso. Você pode ser humilhado, maltratado, porque Jesus não ofereceu pétala, flores e rosa para quem prega a verdade. Jesus disse assim, vocês serão diante de todas as nações por causa do meu nome. Mas continua pregando a verdade, continua falando a verdade. Paulo disse, segundo Coríntios 9, versículo 27, porque nada temos contra a verdade, senão a favor da verdade. João capítulo 8, versículo 32 está escrito, e conhecereis a verdade vos libertará. O que liberta é a verdade pregada, irmão. E graças a Deus, muitas pessoas estão sendo libertas do sistema religioso, das mentiras que os pastores me ensinaram, prega em cima dos seus púlpitos da mentira, e está se convertendo ao Cristo ressuscitado, está recebendo nos seus corações, na sua alma, o evangelho da graça. E hoje, essas pessoas estão reinando em Cristo espiritualmente, estão congregando em Cristo nas regiões espirituais. Essas pessoas descobriram que elas não precisam estar dentro de templo de pedra, porque elas são um templo onde Deus habita, elas são um templo de Deus. Essas pessoas descobriram que a religião diz que para Deus ouvir elas têm que ir no templo de pedra. E Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 6, que quando a gente quiser falar com o Pai Eterno, nós temos que ir num quarto. Glória a Jesus ressuscitado. Continue pregando a verdade. Não pare por nada. Que pena que muitos pregadores começam pregando o evangelho da graça e depois se corrompem por presente, por dinheiro. Começa a se afastar do foco, sai do foco. Não se corrompa. Coma pão seco, beba água, mas entregue a palavra da verdade, ó glória. O povo quer a verdade porque o povo está cansado de ser oprimido, explorado na mão dos cães gulosos, mercenários e mentirosos. O povo quer a verdade. Jesus estava pregando em João capítulo 6, versículo 40 e diante. E no meio do sermão de Jesus de Nazaré, Jesus abriu a boca e falou bem assim, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, esse tal não tem parte comigo. O povo vazou, a multidão foi embora, porque Jesus pegou pesado, pregou a verdade, ô glória. Aí Pedro olhou para Jesus e falou, Senhor, o Senhor está vendo? Não, o povo foi embora, a multidão está indo embora. Jesus olhou dentro do olho de Pedro e falou, Pedro, está gostando não? A palavra da verdade está dura demais, o negócio ficou estreito, vai embora também. Pedro disse, para onde nós iremos, Senhor? Para onde nós iremos, Senhor? Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Em outras palavras, Pedro estava dizendo, a palavra fere, mas sara. A palavra machuca, mas é de vida eterna. A palavra fere, mas leva para o céu, oh glória. A palavra fere, mas dá vida eterna para o eleito, oh glória. Então a palavra tem que ser pregada, continue pregando a palavra. A igreja será arrebatada.
Mas Jesus vai arrebatar uma igreja que prega a sua verdadeira palavra, o evangelho da graça. Jesus vai arrebatar uma igreja cheia de amor no coração, que não viva uma religiosidade, que não pregue religião, mas que pregue o evangelho da graça e Jesus ressuscitado, que pregue a verdade para o povo. A igreja será arrebatada. Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. E até a próxima live. Amém? Eu quero pedir para os irmãos em nome de Jesus, quero mandar aí um abraço para o irmão Kelvin Escobar, que Deus continue te abençoando, irmão Francisco Menezes, irmão Milton, irmão Vandeir Melo, que está nos assistindo também, irmão Marcelo, irmão Albert de Lima, Edson Garcia, Juninho Vascaíno, Josemar Campana, servo do Senhor, que o Senhor Jesus continue te abençoando, irmão Joselito Oliveira Silva, irmão Paulino, eu desejo para vocês melhor domingo abençoados. Irmão Alve, Deus continue abençoando também, Elton de Souza, Sandro Calvacante, Obiazó, Neilton Cardoso, melhor domingo abençoado para vocês. Continue orando ao Pai por mim. Continue pregando o Evangelho da Graça. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer para os irmãos que eu tenho um canal no YouTube. E eu tenho 2 canais no YouTube. E lá sempre eu estou postando mensagem nova, vídeo novo. E tem diversas mensagens minhas também pregando, né? Quando eu estava no sistema religioso, quando eu fazia parte do sistema religioso, pregando em diversos templos religiosos, pregando em diversas igrejas, como Assembleia de Deus Madureira e outros ministérios, e pregando contra as heresias da religião, contra os pastores mercenários. E muitos deles ficavam irados comigo, irmão, nervoso. Muitos deles desligavam o microfone. Já preguei em Curitiba, coloquei o dedo na cara do pastor lá, pastor não, do Canguloso, e falei, o senhor é mercenário. Ele mandou 6 obreiros, 6 capangas dele me pegar pelo braço, jogar no meio da rua. Foi o evangelho cumprido na minha vida até eu chegar aqui hoje, o evangelho da graça. E, graças a Deus, sempre estou fazendo live, com estudo bíblico, fazendo orações, e estou postando meus vídeos no YouTube. Eu quero pedir para os irmãos, se inscrevam no meu canal no YouTube, me ajude lá, me dê um apoio. Todos os 2 canais estão assim, Pastor Fabiano Santana. Se inscreva no meu canal e aperte o sininho para vocês receberem todas as notificações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a vocês, porque vocês já são abençoados. Um beijo no coração dos irmãos e até a próxima live. Em nome de Jesus, fui.